Bom dia. Vamos ficar em pé, louvar ao nosso Deus. Eu não sei se você, assim como eu, chegou aqui hoje muito agitado, muito agitada, mas agora eu te faço um convite a se aquietar, a se concentrar, que a gente de fato possa estarmos aqui com toda a nossa intenção, com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, para que o nosso louvor suba aos céus como um aroma suave a Deus. Amém? Então vamos lá. Os homens começam com francês essa música. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Mulheres, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Todos juntos, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Amém. Agora eu quero chamar as crianças para me ajudar na próxima música. Ajudar cantando, ajudar com os gestinhos. Quanta criança, coisa boa. Criançada, nosso Deus é pequenininho? Não! Ele é de que tamanho? Gigante! Muito bem! É isso que fala essa música, como o nosso Deus é grande, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Vamos lá, então? Estou bem em suas mãos.
Muito bem. Essa próxima música, ela fala, é uma música nova, que a gente já cantou no último domingo. E ela fala que Cristo é a nossa esperança, na vida e na morte, nos momentos de dificuldade, nos momentos felizes, em todo o tempo. E é Cristo quem pode nos dar a paz. E essa paz, ela vai além do nosso entendimento e também vai além das circunstâncias. A esperança em vida e morte, Cristo é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, Deus é bom, com sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. E quando enfim, então chegar, vive estás, que recompensa ao céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder, que me salva e a minha torre alta.
Deus, como é bom nós depositarmos a nossa confiança em Ti, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa torre forte, a nossa fortaleza, o nosso libertador, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos incluídos neste plano que é Teu. Obrigado, Pai, por esta manhã nós estarmos aqui também cantando, podendo cantar canções a Ti, que é o nosso único Deus, o nosso Senhor. Receba, Pai, os nossos louvores, a nossa adoração. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigada, Senhor, por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração. Continue a falar, Pai, o que a gente precisa ouvir. Continue a nos edificar agora com a Tua palavra. Você também com as crianças que vão subir, que lá elas tenham um momento todo especial, Pai, que elas também entendam qual é a Tua vontade para a vidinha delas, Pai. Muito obrigada por esse momento aqui e esteja conosco por todo o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom dia. Muito bem, meus queridos, nós temos andado aí, feito uma série a respeito da questão da maturidade cristã, de como nós devemos perseguir esse alvo, né, como cristãos. Temos já refletido a respeito de vários assuntos que dizem respeito à questão da maturidade, ou como nós deveríamos estar crescendo, né, na nossa caminhada, amadurecendo, como um fruto, né, que vai passando o tempo e vai ficando cada vez mais maduro. E hoje nós vamos dar seguimento, então, a esta série, pensando um pouquinho a respeito da maturidade cristã relacionado às tentações, como um cristão maduro lida ou deveria lidar quando as tentações aparecem, e elas vão aparecer, né?
e como que nós devemos lidar com essa questão das tentações em nossas vidas. Então eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler os versículos 1 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 13. Então diz assim a palavra de Deus: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos aqui. Obrigado, Deus, porque temos esse texto diante de nós, a Tua palavra exposta aqui diante de nós. A minha oração, Senhor, é que Tu uses, Pai, esse tempo de acordo com a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Nos capacita, Pai, a entendermos, nos dá foco, tira de nós o cansaço, as distrações, Pai, que possamos estar focados na Tua palavra nesse momento. Usa, Senhor, este tempo aqui, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, em nossos corações, para ministrar de acordo com o Teu propósito eterno. Obrigado, Jesus, por isso, te agradecemos desde já, e em Teu nome. Amém. Muito bem, então, nós temos aqui em 1 Coríntios, nos capítulos 8, 9 e 10, a gente precisa situar, né, onde está o nosso texto aqui. Eles formam um bloco único, inseparável. Então, desde lá do capítulo 8, o apóstolo Paulo já está argumentando a respeito de alguns assuntos com os coríntios. E aqui, então, ele está continuando, né, tanto que o texto continua com um porquê. Então, ele continua a ideia do capítulo anterior. E ele forma, então, o capítulo 8, 9 e 10 formam esse bloco, né, inseparável. E o problema aqui que é apresentado por Paulo é que os cristãos esclarecidos, ou os cristãos que se julgavam mais fortes, né, eles insistiam que tinham direito de participar das festas nos templos pagãos sem problema nenhum. A questão que Paulo vai argumentar é que, ao fazer isso, os cristãos que eram mais fracos acabavam pecando por causa disso, se escandalizavam, enfim. E então o apóstolo Paulo está desde lá decorrendo a respeito deste assunto. E ele enfatiza muito a questão que é preciso balancear o conhecimento com o amor. Não basta só ser um cristão que conhece muito bem a palavra de Deus e não coloca em prática. Ou seja, nesse caso, pensar nos irmãos que são mais fracos, né, por assim dizer. São os termos aí que Paulo usa. E aí no capítulo 9, então, Paulo fala do seu próprio exemplo, de como ele abriu mão dos seus direitos, né, que ele tinha como cristão, como apóstolo, para que o evangelho avançasse. E ele se coloca, então, como um exemplo a ser seguido. Olha, eu abri mão, eu sou um apóstolo e abri mão dos meus direitos, né, das minhas bênçãos, vamos dizer assim, que eu tenho em Cristo, para que o evangelho fosse propagado. Tenham vocês também essa mesma postura. Pensem nos outros, não só
em si mesmos, né? E aí então ele está tentando persuadir esses cristãos mais esclarecidos, né, ou mais fortes, por amor aos mais fracos, né? E talvez a frase central aqui do capítulo 10 seja o versículo 12. E a ideia que Paulo está tentando trazer é essa: aquele que julga estar de pé, ou julga estar firme, cuide-se para que não caia. A ênfase é essa: olha, tu pensa que é um super espiritual, é um grandão da fé, toma cuidado porque talvez você caia, se é que já não está caído. Então, esse grande orgulho do povo da igreja de Corinto é que Paulo está combatendo. Essa igreja se gloriava de ter um conhecimento avançado, né, das Escrituras, ter uma espiritualidade, né, um grau elevado de espiritualidade, e Paulo então está falando a respeito dessas coisas aqui. Então, ele traz esse exemplo do povo de Israel no deserto, né? Ali no início do texto, ele começa dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato, e aí começa então a trazer a história ali resumida do povo de Israel, e que nós devemos aprender a partir disso, que isso é um exemplo para nós, que nós precisamos olhar para o que aconteceu lá com o povo de Israel e usar isso como exemplo para as nossas próprias vidas. Então, como que um cristão maduro vai lidar com as tentações? E olhando para esse mesmo exemplo que Paulo trouxe aqui dos israelitas, e indo lá para o final do texto, que talvez vários de nós conheçam e saiba até de cor, né, o versículo 13, a gente precisa pensar tudo que vem antes, né, desse versículo 13, para a gente avaliar nossa própria vida, como temos lidado com a questão das tentações, né? Mas não sem antes nós irmos para a nossa rima, né, para que a gente tente amarrar a ideia, né, dessa mensagem aqui. E a rima ela é muito simples, é o seguinte: o cristão maduro aprende com o exemplo de Israel. O cristão maduro aprende com o exemplo de Israel. Percebe o perigo da tentação e o escape providenciado pelo Deus fiel. Certo? Então, a gente olha, por exemplo, de Israel, e a gente vai começar a perceber que nossa vida também tem tentações muito perigosas, e como nós vamos ver aqui, Deus que é fiel vai providenciar também um escape. A gente tem que estar atento, né, para isso em nossas vidas. Eu gostaria de separar então em três partes aqui essa mensagem. A primeira é essa analogia que Paulo faz aqui do povo de Israel, dos versículos 1 até o versículo 5. Ele faz uma ligação entre a história de Israel e a igreja de Corinto. Então a gente precisa também entender o que Paulo está dizendo. Tem algumas coisas aqui que para nós pode soar estranho por um começo, né? E a gente precisa entender um pouquinho melhor aqui. Então, ele começa, como eu falei no início, dizendo por quê. E isso liga, então, esse texto que nós estamos lendo a todo o contexto anterior. Ele está dizendo por quê. Porque eu falei todas essas coisas, eu não quero que você seja ignorante, então ele traz o exemplo do povo de Israel. E ele lembra, então, aos leitores, né, da sua carta, esses acontecimentos todos na história de Israel, e usa esses exemplos como coisas reais que aconteceram, e que se a gente não cuidar, que se os coríntios não cuidassem e nós não cuidarmos, pode acontecer também com a gente de outras formas, né? E aí, então, essas verdades espirituais ele vai aplicar até mais para frente em outras situações, né, na sua carta aos Coríntios, e por isso que ele deixa muito claro esse exemplo aqui do povo de Israel. E ele começa dizendo: todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E com essa descrição bem resumida, né, Paulo menciona o êxodo lá do povo do Egito. Lembram? O povo estava cativo no Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés, então, depois de falar com o faraó, Deus endurece o coração do faraó, aquela coisa toda. Então, Paulo está super resumindo aqui que todos os nossos antepassados, né, passaram pelo mar. E lembra já, traz a memória dos leitores como Deus guiava o seu povo desde lá do início, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 13. E aí, então, ele fala sobre a coluna de fogo, né, e a fumaça. Eles também estiveram sob a coluna de fogo e a fumaça. E ele traz essa menção também no Antigo Testamento, porque logo depois que o povo saiu, lembram o que acontecia? Durante o dia havia uma nuvem de fumaça que guiava o povo, e à noite havia um fogo que iluminava, aquecia, enfim, e isso representava a presença de Deus com o seu povo.
Não era só um milagre por si só, não era só uma proteção física, mas era a presença de Deus guiando o seu povo, então, no Êxodo. E aí Paulo, então, fala também a respeito dessa nuvem, né, a coluna de fogo, que sempre estiveram presentes ali. E, mesmo assim, alguns no acampamento de Israel duvidavam da proximidade de Deus, né? Mesmo tendo essa provisão, alguns ali já começam a duvidar a respeito. Será que Deus está mesmo cuidando da gente? Será que Ele está próximo da gente? Tinha uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas, mesmo assim, o pessoal começava a duvidar a respeito do cuidado de Deus, né? E aí, então, Paulo prossegue e ele chama os israelitas de todos os nossos pais. E por que isso é importante? Porque ele dá a entender que a nação de Israel, né, inteira saiu do Egito. E que essa nação agora assume esse papel de antepassado, né, dos coríntios. E por que isso é importante? Porque Paulo está juntando as coisas, o povo de Israel e a igreja. Os antepassados deles, dos judeus, se tornam agora também antepassados dos coríntios. Ou seja, ele coloca os gentios, que não são judeus, né, membros da comunidade cristã, no mesmo nível dos judeus. Todos os nossos antepassados. Então agora é uma história só, é uma coisa só. E aí então em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E Paulo faz essa referência de batismo aqui, né? Em Moisés eles foram batizados, sendo que não houve um batismo ali simbólico como a gente faz aqui do lado de cá do Novo Testamento. Mas ele menciona, né? E foram batizados em Moisés. Então, assim como a passagem no Mar Vermelho ali simboliza o fim da escravidão de Israel e o começo de uma nova história, a ideia que Paulo está trazendo aqui é que o batismo também significa a morte ou a libertação da escravidão e o começo de uma nova vida. Paulo está juntando as coisas aqui. Está dizendo que eles foram batizados em Moisés, que foi aquele homem levantado para libertar o povo da escravidão. Assim como Cristo, que é o Moisés perfeito, é aquele que foi usado por Deus para libertar a todos nós da escravidão do pecado. Paulo está fazendo essa ligação lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, com a igreja agora. E é interessante porque aqui no nosso texto, 4 vezes Paulo fala sobre todos. No texto original, no grego, são 5 vezes que Paulo usa a palavra todos. Ele enfatiza muito, né? Todos esses. Isso é para mostrar que realmente todo o povo, então, participou do Êxodo. Todo o povo estava sob a nuvem. Todo o povo viu a nuvem, a coluna de fogo. Todo o povo passou pelo mar. Todos foram batizados em Moisés. Todos eles comeram do pão, né, que ele vai mencionar aqui também. Comeram o pão, o maná. Lembra que Deus providenciou para eles de manhã, eles tinham que colher só o suficiente para comer. Se juntasse mais, estragava, porque Deus queria que eles confiassem na provisão dele. Então, alguns até juntam mais para guardar e aquilo estraga. Tinha que todas as manhãs dormir confiando que no dia seguinte estaria lá de novo o maná. Mas então Paulo está dizendo, todos eles fizeram isso, todos eles beberam da rocha espiritual. E ele fala que essa rocha era Cristo. Cristo já estava presente lá, né? Não é uma coisa de Novo Testamento só. Cristo já estava presente também com o povo de Israel no deserto. E aqui Paulo está falando então sobre a rocha. Inclusive Paulo faz esse uso de palavra. Nós vamos ter ali um saltério, né? Os salmos, falando sobre Cristo ser a rocha da salvação. Então essa era uma ideia muito, muito nítida na cabeça dos judeus de que Cristo era a rocha, né? Essa rocha era Cristo. E ao falar que beberam da rocha, Paulo junta também 2 ideias aqui. Lembra de quando Moisés fere a rocha, o povo estava reclamando que não tinha água, e Deus manda ele bater uma vez, ele bate 2, e por isso ele não entra na terra prometida, porque ele desobedece a Deus também, e o povo também então bebe da água da rocha, né? Moisés liderou o povo, e só lá no final da sua vida ele pôde só ver a terra prometida de longe, né? Onde ele morre, mas não pôde entrar, porque ele também desobedeceu a Deus. Então, Paulo liga a história de Israel com a condição presente ali de Corinto. E Paulo tem um porquê de fazer isso, né? Uma lição muito apropriada, olhar para a história. É um lembrete muito apropriado a gente olhar para a história do povo de Israel. E também nós devemos fazer isso com a nossa própria história, né? A gente deve olhar para a história para não repetir os erros que já foram cometidos
lá atrás. É justamente isso que Paulo está querendo fazer aqui com os coríntios, né? Com os coríntios. Então, embora todos, né, Paulo enfatiza, embora todos eles tenham feito parte do povo de Deus no Antigo Testamento, Paulo conclui o quê? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo aqui ainda foi bonzinho, porque de todo aquele povo, somente 2 homens entraram na terra prometida, né, acima de 20 anos, que foi Josué e Calebe. O restante, nem Moisés entrou na terra prometida. Seus corpos ficaram espalhados no deserto, porque esse povo foi idólatra, rebelde, duro de coração, não confiou no Senhor. Vez após vez ficavam pedindo para voltar para o Egito, para os seus falsos deuses. Mesmo Deus fazendo tudo o que estava fazendo. E por isso, então, eles não entraram na terra prometida. E nós temos algumas aplicações para nós aqui, né? Por analogia, Paulo então deseja que os seus leitores saibam que o seu recebimento, fazer parte do povo de Deus, se batizar, participar da ceia, participar de uma igreja, no nosso caso, não é garantia de nada. Não é garantia de salvação. Todo aquele povo passou pelo Mar Vermelho, todo aquele povo foi batizado em Moisés, todo aquele povo experimentou da provisão de Deus no deserto. E somente 2 foram para a terra prometida. Então a gente não pode se agarrar à religiosidade pensando que isso é garantia de salvação. É isso que Paulo, é a primeira coisa que Paulo está trazendo aqui para o povo. Então, sem um compromisso diário, constante com o próprio Senhor Jesus, pessoal, gente, não há salvação. Não há salvação na comunhão da igreja. Não há salvação no batismo em si. Não há salvação na ceia. A salvação só se dá quando depositamos a nossa fé no Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro caminho para nós chegarmos até Deus. Não há. E Deus, então, revela a sua confiabilidade de várias maneiras para o povo de Israel, e mesmo assim, eles preferem colocar a sua confiança em outras coisas. E esse fracasso, de modo nenhum, pode ser atribuído a Deus, porque Deus fez o que tinha que fazer, né, por assim dizer. Quem falhou em confiar em Deus foi, então, o próprio povo, se recusaram a honrá-lo. E ali no primeiro século, então, na igreja de Coríntios, muitos cristãos, de forma semelhante, estavam em perigo de confiar nessas coisas que não são salvíficas, em achar que por ser um conhecedor da palavra, em ser um super espiritual, estava salvo. E Paulo está alertando, olha, não vão por esse caminho. E semelhantemente no século 21, nós podemos cair no mesmo erro, de pensarmos que por termos conhecimento, por fazermos parte de alguma coisa, de termos uma vida religiosa, nós vamos ser salvos. Se nossa fé não estiver depositada em Jesus, não há salvação. Se não houver um relacionamento vivo com Jesus, se não houver arrependimento dos pecados, não há salvação. E aí então Paulo parte para o exemplo. Aqui, né, ele faz essa analogia e agora ele fala do exemplo, né, de forma mais prática, dos versículos 6 até o versículo 10. Então, depois de fazer essa analogia aqui para os seus leitores, né, essa experiência de Israel nos 40 anos ali do deserto, Paulo cita aqui 5 exemplos históricos, né, ou 5 formas que esse povo pecou contra Deus aqui no mesmo período. E que pecados que são esses? O primeiro é o pecado da cobiça, né? Então, Paulo vai dizer ali que essas coisas são exemplos, né, para nós, para que não cobicemos coisas más, né, no versículo 6. Como eles fizeram. Primeiro pecado, a cobiça, querer coisa que não deveria. O segundo, ele fala sobre a idolatria, não sejam idólatras como algum deles foram. E que forma eles foram idólatras? Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Paulo junta a idolatria com a imoralidade. O povo se juntou para se entregar à farra. E Paulo está sendo muito claro aqui, né? Não precisa nem muita explicação. Ele está dizendo, não façam como eles fizeram. Eles fizeram isso. Não façam como eles fizeram. Não façam isso. Né? O outro pecado, então, que Paulo traz aqui, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, no versículo 8, né? E num só dia morreram 23 mil. Isso está lá em Números, capítulo 25.
E no 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Vocês lembram desse episódio, quando o povo começa a duvidar de Deus, começa a questionar a autoridade de Moisés, e aí Deus envia a serpente. E o povo começa então a morrer, picado por serpente. E eles começam a clamar: Moisés, a gente pecou contra Deus. Isso já é, sei lá, 50ª vez que isso acontece, né? Eles vão lá e dizem: Moisés, nós pecamos contra Deus, pede para Deus nos salvar, que vai morrer todo mundo com essas serpentes aqui. E aí então Moisés ora e Deus manda ele fazer uma serpente de bronze e colocar num poste e colocar num lugar alto. E todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze, então não morreria, era curado do veneno das serpentes. E aí no Novo Testamento, nós vamos ler que da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado no madeiro, para que aquele que olhar, que crer, vai ser salvo do veneno, não da serpente dessa vez, mas do pecado. Então já era uma analogia, uma simbologia de Jesus lá no Antigo Testamento, daquilo que haveria de acontecer. E aí no versículo 10, e não se queixem. Então a murmuração contra Deus, ficar reclamando contra as coisas que estão acontecendo, né? Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo vai lembrando, né, esses episódios, né? E é interessante porque ele faz isso de forma muito sucinta, né? Ele cita a bênção, cita o pecado e cita a consequência de forma rápida. Isso nos mostra que os leitores tinham intimidade com a história de Israel. Paulo não fica explicando muito o que significa o anjo destruidor, a serpente. O povo já conhecia todas essas histórias. E aí então ele escreve no começo, né, no versículo 6, que essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Paulo se coloca junto, para todos nós, isso é um exemplo. Para todos nós. Para ele, para os cristãos na igreja de Corinto e para nós na Aliança Bíblica de Caxias do Sul, Centro, isto é exemplo para todos nós. Tudo isso que aconteceu. E aí, no versículo 11, então, Paulo faz uma aplicação do que ele está ensinando até agora. Essas coisas aconteceram, né, repete, como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Hoje Deus está usando o exemplo da história para nos advertir. Advertir a mim e advertir a você. A Bíblia foi escrita também com o propósito de nos advertir a respeito de nossas ideias, né, que vão contra a vontade de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que os nossos pecados hoje são mais sérios do que os pecados do povo de Israel. Porque eles não tinham a própria história para olhar, para perceber aquilo que desonrava a Deus. Eles não tinham a sua história para olhar e dizer: olha, não vamos por aqui porque esse povo foi e não era por aí que Deus queria que eles fossem. Então ele diz o seguinte, uma citação aqui do seu comentário: os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas, que estavam sob a lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o povo de Israel, e por duas razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo deles como advertência. E segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Quando um crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Quando um crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e pisa no sangue do Cordeiro. E aí, por fim, então, agora sim, os famosos versículos que nós conhecemos, a admoestação, a exortação final de Paulo, aqui nos versículos 12 e 13. Então, Paulo finalmente adverte sobre o perigo dessa síndrome da superespiritualidade, no versículo 12, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Agora, Paulo é mais direto. E é possível que a gente pense que está firme na fé, quando na realidade estamos em queda, especialmente por causa do orgulho. A gente pode pensar que estamos muito bem, obrigado, quando na verdade estamos nos afastando cada vez mais de Deus por causa do nosso orgulho. Para esses coríntios aqui, o conhecimento teológico e certas
experiências religiosas como o batismo, a ceia. Eles achavam que isso os livrava de qualquer influência maligna, né, diante dos ídolos. E quando faziam as suas refeições, né, nos templos pagãos. Da mesma maneira, o povo de Israel se considerava firme, porque estava debaixo do cuidado de Deus. E a gente sabe que somente 2 deles entraram na terra prometida. Vocês estão me ouvindo bem por causa do barulho? Tá tranquilo? Acho que resiste, tá, gente? Se não resistir, nós nos vemos no céu agora. Tem certeza? Amém? Então tá bom. Então fica tranquilo. Então a idolatria e a imoralidade do povo de Israel os levou para aquele caminho de destruição. Os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E da mesma forma, os coríntios, se eles se agarrassem à questão religiosa da ceia, do batismo, de achar que não tinha nenhum problema eles irem nos templos pagãos, de se entregar à festa e à farra, da mesma forma eles iriam perecer. E da mesma forma, se nós seguirmos o mesmo caminho, nós também vamos perecer. Citando aqui um grande teólogo, estudioso da carta de 1 Coríntios, chamado Olavo Ribeiro, que tem um comentário expositivo sobre essa carta, inclusive. O conhecimento desvinculado do temor a Deus e da preocupação pelo próximo se transforma na arrogância que Deus desaprova. O conhecimento por si só saber, não vai nos levar para o céu. Satanás conhece muito bem a palavra de Deus, tanto é que ele tenta Jesus no deserto usando a palavra de Deus. As tentações que Satanás faz para Jesus está escrito, não está? Não está escrito também? E não está escrito aquilo lá? E Jesus responde também com a palavra, né? Mas também está escrito, mas também está escrito. Mas Satanás conhece a palavra de Deus, talvez melhor que muitos de nós. E isso não significa mudança de coração. Então nós temos que ter muito cuidado. Só conhecimento não vale de nada se não for vivido. E aí, então o cristão maduro, ele vai ter esse conhecimento, e ao ter esse conhecimento ele vai se autoavaliar, e ele vai chegar à conclusão de que não é um super cristão, de que não é um super espiritual, que precisa desesperadamente da graça de Deus na sua vida, que precisa desesperadamente da ação do Espírito Santo no seu coração, que precisa desesperadamente ser transformado por Jesus Cristo. Ao conhecer a palavra de Deus, o cristão maduro vai começar a avaliar a sua própria vida de forma honesta, sincera, e vai dizer: olha, gente, eu preciso demais da graça e da misericórdia de Deus. É uma postura completamente oposta ao estufar o peito e dizer: não, eu já atingi um nível de maturidade espiritual e agora eu estou tranquilo, posso caminhar em meio ao mar de tentações que nada vai me abalar. É muito diferente a postura. O cristão maduro vai ter uma visão, como Paulo vai dizer para nós termos, equilibrada de si mesmo. Não é nem para mais, não é nem para menos. Uma visão equilibrada. E essa visão é o quê? Que nós precisamos, dia após dia, da graça e da ação de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Por nós mesmos não conseguimos, não passamos de pó da terra. E isso vai impactar diretamente, então, a forma como nós vamos lidar com as tentações. Veja um caminho que nós percorremos para finalmente agora falar a respeito de como um cristão maduro vai lidar com as tentações. Porque se eu sou um cristão maduro e eu percebo que eu preciso da graça de Deus, que eu sozinho não consigo, quando a tentação chegar na minha vida, eu vou ter 2 caminhos a seguir. Ou eu vou me dar conta, naquele momento em que eu não sou suficiente sozinho, não sou forte o suficiente sozinho, e que eu preciso enxergar o escape que Deus vai providenciar, e a sua palavra diz que Ele vai providenciar, ou eu vou me atirar na tentação. Então a gente precisa entender que o cristão maduro vai saber, em primeiro lugar, que todas as tentações que nós vamos enfrentar são humanas. O texto está dizendo ali: não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Certo? Vai ser uma tentação comum, humana.
E o grau de extensão de qualquer tentação vai ser limitado por aquilo que é comum a todas as pessoas. Ou seja, nós não temos desculpas para cair na tentação, dizer, foi muito forte, foi mais do que eu podia suportar. Eu não consegui, eu não aguentei porque foi demais para mim. Essa não é uma desculpa que nós podemos dar quando caímos na tentação, porque ela é comum aos homens, e Deus não vai dar mais do que a gente consegue suportar, é o que o texto está dizendo. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então o cristão maduro também vai perceber que a tentação pode ser vencida. E como que essa tentação vai ser vencida? Porque Deus provê, juntamente com a tentação, um escape. E a ideia aqui no grego, Paulo usa um jogo de palavras que dá a entender que para cada tentação específica, Deus providencia um escape. Isso nos diz que é uma coisa pessoal de Deus estar ali presente com cada um de nós, em cada tentação. Não é uma coisa assim, geral, é específica. Deus conhece os nossos corações, de cada um de nós, o meu e o seu. E juntamente com a tentação, sempre haverá um escape. A grande questão é, nós queremos o escape? E aqui vai ser a forma como o cristão maduro vai lidar com a tentação. Mesmo às vezes sem querer, e na maioria das vezes nós não vamos querer, tá, gente? Já vou deixar vocês bem tranquilos. Nós queremos mesmo chafurdar no pecado. Mesmo sem querer, nós vamos fugir da tentação. A orientação bíblica, de modo geral, é: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E a orientação para as tentações é qual? Foge. Escapa. Né? Nós temos o José, né? Um grande exemplo lá no Antigo Testamento, quando a esposa lá do chefão foi querer agarrar ele, fugiu. Não deu chance para o azar, não deu sorte para o azar, né? Fugiu. E aqui também nós somos orientados, vai ter um escape, vai ter uma saída, uma alternativa, e nós precisamos pegar essa alternativa. Então, para cada tentação que se apresentar em nossas vidas, haverá uma saída. E nós precisamos nos esforçar para sairmos. Mas a gente às vezes faz o contrário, a gente fica com medinho do diabo, né? Deus o livre, essa coisa do diabo. Né? E a tentação a gente quer encarar. Não, eu sou bom, eu sou forte, sou um cristão maduro, vou resistir. E aí, cai. Então, fuja das tentações, enxerga o escape e resista ao diabo. E ele é quem vai fugir de vocês. Não precisa ter medo de Satanás. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é nossa própria força, tá, gente? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando a tentação aparecer, foge, escapa, dá o pinote. Para nós encerrarmos, a partir dessa analogia e do exemplo dado por Paulo, nós temos um relato muito vivo do que acontece quando nós pecamos ou quando caímos na tentação. Ele nos mostra tudo aquilo de desgraça que aconteceu com o povo de Israel. A forma como Deus providenciava as coisas e a forma como cada vez eles se rebelaram e pecaram, escolheram se afastar de Deus. E o nosso alvo como cristãos é sermos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais maduros. E isso passa pela forma como nós entendemos e lidamos com cada tentação, com cada provação que vai se apresentar nas nossas vidas. O cristão que é maduro, ele vai aprender a reconhecer essas situações de perigo. Vai ser tipo um detector de metais, né? Começa a apitar. Pi, 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 pi. E aí é perigo, vou para o outro lado. Começa a perceber essas situações de perigo em sua vida. E a forma bíblica de lidar com isso, e a forma como agrada a Deus. A primeira delas é sair e depois lidar a respeito dessas tentações. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui de desafio é: como você tem enfrentado as tentações que aparecem na sua vida? Ou simplesmente você não tem lidado com as tentações que aparecem na sua vida? Tem se entregado ou tem tentado escapar? Note bem, nós nunca vamos ser tentados com coisas que não gostamos. Né?
Satanás, nosso inimigo, ele sabe aquilo que nós temos a tendência de cair ou não cair. E é nessas coisas que nós precisamos estar muito atentos. É nesses detalhes, às vezes, sutis, que nós precisamos estar muito atentos. Uma mensagem de WhatsApp, uma conversa que eu não deveria ter com alguém, algum acesso que não deveria fazer no celular. Para toda tentação há um escape. Se você tem pecado, avalia como você pode escapar desse pecado. Ora para Deus, peça para enxergar a saída. Se a palavra dele está dizendo que há uma saída, é porque há uma saída. O cristão maduro aprende com o exemplo de Israel, percebendo o perigo da tentação e o escape providenciado pelo Deus fiel. Amém? Vamos orar, gente? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque esse texto nos adverte, Pai. Esse texto, Senhor, nos deixa exemplos muito claros, Senhor, de como o pecado pode ser destrutivo nas nossas vidas, Senhor. Pai, nos capacita a enxergarmos, Senhor, as situações de perigo em nossas vidas, quando as tentações estiverem chegando. Nos ajuda, Senhor, a querermos Te honrar, Te obedecer, Te glorificar também nesses momentos, Pai. Nos ajuda a enxergarmos o escape que o Senhor mesmo providencia para cada um de nós. Pai, que estejamos atentos, Pai, que estejamos em constante comunhão com o Senhor, em oração, atentos àquilo tudo que está ao nosso redor, aos caminhos que temos trilhado, aonde esses caminhos têm nos levado, Senhor, aonde as escolhas pequenas e grandes, Senhor, têm nos levado, Senhor, e quais as consequências disso em nossas vidas. Que cada um de nós possa olhar para esse exemplo da história do povo de Israel e colocar diante de si como um espelho, Senhor, e avaliar a própria vida. Avaliar onde tem caído, aonde tem deixado, Senhor, de Te obedecer, de Te honrar. E que conforme perceber isso, Pai, cada um de nós possa se arrepender, possa voltar, Pai, aonde caiu, se levantar e continuar uma caminhada com o Senhor. Pai, que a gente não use a religiosidade, Pai, pertencer a uma comunidade como desculpa para alívio de nossas consciências. Que a gente, Pai, tenha muito claro em mente que essas coisas não trazem salvação, somente o Senhor é quem salva. E que a gente também possa avaliar a nossa própria vida, onde temos depositado, Senhor, a nossa confiança, a nossa fé, a certeza, Senhor, de nossa salvação, e que também possamos dar os passos práticos necessários em direção à mudança, à maturidade, ao crescimento, Pai, na Tua direção. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia. Obrigado porque mesmo em momentos de tentação o Senhor está presente conosco e providencia, Pai, um caminho de saída para que nós não pequemos contra o Senhor. Isso é graça, Pai. Isso é misericórdia Tua e muito obrigado por isso. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o nosso domingo que temos pela frente, a semana, Pai, que temos pela frente. Que sejamos muito atentos, Pai, às tentações que nos cercam. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe nossas vidas. Até domingo que vem, se Ele permitir.